O Evangelho de São Lucas está no Antigo Testamento. Está onde? No Novo Testamento. E ele vem depois de que evangelho? Depois de Gênesis, aqui falou Mateus, não foi? Depois de Marcos. Mateus, Marcos. Por falar em Mateus, Marcos, hoje à tarde, grátis, nós vamos ter o primeiro encontro da classe para pessoas interessadas em pararem de namorar CCP e se tornarem membros. Ou apenas saber o que é que nós queremos, o que é que nós praticamos. E aí fazer a sua decisão. Começa às 2h da tarde com o nosso presbítero Moisés, logo em seguida o presbítero Reinaldo e logo em seguida o pastor Renato. E nós vamos ficar de 2 às 5. Então, se você quiser se matricular ainda, mesmo que você não tenha feito, você pode falar com a nossa secretária aqui, a irmã da Letícia. Que a Letícia não veio hoje, veio a sua irmã, né? Ela cortou o cabelo, então eu pensei, acho que deve ser irmã da Letícia, né? Fale com ela, dá tempo de ser em casa e voltar, tá bem? Assentados mesmo como estamos, está assim gostoso, né? Faltava só ligar a lareira, já estava tudo bom, né? Família reunida, né? Alguns ficaram dormindo em casa, eu imagino, né? Mas vamos lá. Lucas 19, mantenha aberto, tá? Você vai ler comigo aqui participando. Acharam todos? Lucas 19, de versículos de 1 até o 10. Estou ouvindo barulhinho de papel, então eu vou tomar uma água, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O nome da cidade qual era? O nome da cidade qual era? Jericó. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. O nome do cidadão era? Zaqueu. E o nome da cidade? Jericó. Estão comigo aqui, né? E esse homem, ele era um publicano e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O que o Zaqueu queria fazer? E por que ele não podia? Baixinho. Pequena estatura soa bonito, né? Baixinho. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. O que foi que o Zaqueu fez para ver Jesus? Subiu na figueira. Na quê? Na figueira, figueira brava. Eu não sei o que é figueira brava. Você sabe o que é figueira brava? É o quê? É o contrário de mansa. Senhor. Essa é a minha secretária. Fernando, dá jeito nessa minha... É o cabelo, né? O Sansão perdeu a força, ela ficou esperta. Ao contrário de figueira mansa. Em inglês, gente, é um mulberry tree. Alguém sabe o que é mulberry tree? É uma árvore que tem os galhos bem baixos. E ela cresce, né? Mas os galhos não sobem, né? Que algumas árvores, ela vai crescendo, os galhos vão ficando altos, né? Essa figueira brava, os galhos são baixos. Então, uma pessoa de baixa estatura podia... em português eu nunca tinha ouvido, mas é mulberry tree. Ela é uma árvore que tem os galhos baixos, acessíveis para uma pessoa de pequena estatura. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse... Vamos falar todo mundo junto? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que coisa linda, né? E apressando-se, desceu e recebeu gostoso, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, porque dizendo que entrara para ser hóspede de um homem, o quê? Pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes. E disse-lhe Jesus, hoje veio o quê? Salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Vamos falar todos juntos os 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse texto é muito conhecido, não é? Até quando nós não sabemos Lucas, a Bíblia, coisas assim, se você cresceu em volta de uma igreja, possivelmente você já ouviu essa história.
de Zaqueu. Eu me lembro, menino, na igreja, nós tínhamos uma canção que falava assim, né? Zaqueu pequeno, alguém se lembra? Como um anão, desejava ver Jesus, então subiu numa árvore tal, do caminho que o mestre conduz, right? Não era assim a canção? Então, de menino, podia não saber a Bíblia, mas já sabia do Zaqueu e que ele era uma pessoa de baixa estatura. Só para deixar claro, isso não é uma parábola. Parábolas foram histórias que Jesus usava para ensinar um princípio. Isso é um evento, isso aconteceu. Havia a cidade de Jericó, havia um homem chamado Zaqueu, e Jesus teve um encontro com ele. E está aqui na Bíblia, porque tudo na Bíblia tem um propósito, de dizer o que Jesus fez, mas também aquilo que se aplica a nós hoje. Então, há uma lição para você, para mim, hoje. Antes de nós entrarmos na lição em si, vamos desembrulhar um pouquinho. O que mais que nós podemos aprender sobre Zaqueu? O que mais que você ouviu a respeito dele que chamou a sua atenção, além de ser de baixa estatura? O que mais que você ouviu dele? Que ele era rico, muito rico. E qual era a sua profissão? Cobrador de impostos. A palavra publicano não é republicano, não, né? A palavra publicano era cobrador de impostos. Agora, ele era um cobrador de impostos? Ou qual era a sua posição cobrando impostos? Ele era o chefe. O seu país, a sua nação, naqueles dias, naquela altura, ela era uma colônia do Império Romano. E o Império Romano era muito cruel, muito bruto, força bruta total. Então, quando eles chegavam, ocupavam um lugar, eles destituíam os governos, obviamente, eles instalavam os seus representantes e eles escolhiam pessoas para trabalharem cobrando impostos. Dá um exemplo, dizia assim, olha, por pessoa vão ser $100 que a pessoa tem que pagar de impostos. Então, o indivíduo que era o cobrador de impostos, ele tinha que adiantar o dinheiro ao governo. E o governo falava, agora o seu salário vai ser o seguinte, você cobra quanto você quiser. 100, 200, 300, 400, 500, que seja. E se eles não pagarem, você fala conosco. E a gente resolve o assunto. Então, a pessoa do cobrador de impostos, ninguém gosta de pagar impostos até hoje, né? O crente paga com alegria, de obediência, mas impostos, né? Mas imagina se você está sendo extorquido, explorado, e principalmente que era alguém da sua própria raça. Então, ele era o chefe desse departamento, da sua região. E na região de Jericó, era uma região de área comercial muito grande. Então, havia muita gente. E esse pessoal não gostava dos cobradores de impostos e gostava muito menos ainda do Zaqueu. Então, ele era rico por causa de ganhos desonestos. É o que vemos com ele. O que mais que nós aprendemos? Além de ter baixa estatura, de ser um cobrador de impostos, chefe, além de ser desonesto e rico, né? O que mais que nós sabemos a respeito dele? Na história. Algo bom. Queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. A fama de Jesus havia se espalhado. E essa fama havia se espalhado de tal maneira que ele chegou até os ouvidos dele. Jesus é amigo de cobradores de impostos, de prostitutas e de pecadores. Essa notícia chegou. E ele disse, vale a pena explorar aqui. Então nós vamos ver com ele aqui, aprender com ele, qual é o caminho, quais são os passos para serem tomados para alguém que se sente marginalizado, seja da própria responsabilidade, por as suas escolhas, ou talvez por discriminação. Como pode ser alguém que foi rechaçado, puxado para o lado pelos demais, como é que essa pessoa pode alcançar a salvação? À medida que eu meditei nisso, eu notei que isso somos todos nós. Talvez nós não sejamos desonestos como ele, talvez nós não sejamos assim tão rejeitados, mas isso é uma pressão tão grande, pressionando, que nós sentimos, para mim nunca vai dar. Ou é minha vida, o meu passado, o meu presente, seja o que for, eu não vou dar. Então, está uma palavra de esperança, porque mostra o que nós precisamos fazer. E para facilitar
há 3 passos muito claros que precisam acontecer na vida de qualquer pessoa para alcançar salvação. Vida eterna. Quais são os 3 passos? Então, esses são fáceis. O primeiro deles é: suba em uma árvore brava. Suba na árvore. Vou explicar o que quero dizer com isso. Segundo, não dê bola para a multidão. E terceiro, leve Jesus para sua casa. Vamos lá? Então, subir em uma árvore. Como vimos lá, ele correu adiante, subiu numa figueira brava. Uma árvore com galhos que podiam ser alcançados. A maior barreira para o Zaqueu e para nós, para alcançarmos salvação, é o nosso orgulho e nosso senso de dignidade, de não querer se expor. Isso é a maior barreira. E quando Zaqueu subiu a árvore, por isso essa ideia de subir numa árvore, é a ideia que nós, para alcançar Jesus, nós temos que abrir mão do nosso orgulho e dignidade. Porque até o momento que eu disser: Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu estou vazio. Apesar dessa fachada toda, isso aqui é só fachada. Lá dentro a coisa não está boa. E quando eu tomo um passo à frente, todo mundo vai saber que eu estou precisando dele. Então, subir a árvore é se expor. É ficar visível. Agora todo mundo já sabe. Eu preciso. Vocês sabem que no programa de recuperação de pessoas alcoólicas, né? Alcoólatras anônimos, por exemplo, ou mesmo de droga, o programa não funciona, são 12 passos, vamos falar assim. O programa não funciona se não fizer o primeiro passo. E qual é? O indivíduo tem que dizer o quê? Eu sou um alcoólatra. Enquanto ele não disser isso, você pode saber de cor todos os passos. Não vai haver transformação. Subir a árvore e dizer: eu preciso de ti, Jesus. E estou disposto a fazer o que for. As pessoas vão olhar, as pessoas virão ver, tá? Todo mundo. Agora, hoje em dia a coisa complica mais, porque o orgulho e essa de se expor, demonstrar fraqueza, ela ainda é mais a palavra, ou seja, tem um acúmulo de pressão. Vocês concordam comigo que hoje em dia há uma pressão extraordinária, todos os ambientes, de considerarem pessoas que creem em Jesus, que Deus criou o mundo em 6 dias, que Deus criou o homem, Adão e Eva lá no jardim, que eles pecaram e que depois eles foram lançados fora e que precisou que Jesus viesse, se tornasse homem, e que existe um céu, que existe um inferno e que ele virá uma segunda vez, que ele teve que morrer na cruz. Vocês concordam comigo que hoje em dia há uma pressão extraordinária para nós dizermos: isso é coisa velha. Isso é coisa do passado. Desde que você seja uma boa pessoa, tudo vai estar certo. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões servem. E o que eu descubro é que mais e mais a gente já vai aceitando isso. Se nós realmente crescemos que Jesus é o único meio de nós nos reconciliarmos com Deus, a gente não pararia de falar para as pessoas queridas, pessoas que a gente encontra todo dia, pessoas que a gente cria afeição, até que mesmo quando sejam família, porque ninguém ia querer que ninguém fosse para o inferno, né? Mas nós já estamos tão bombardeados que a gente já foi abrindo mão. A gente não fala muito, às vezes dá uma palavra ou outra, mas fica aí, né? Não quer subir na árvore, porque se a gente disser amigo, amiga, patrão, patroa, companheiro, realmente, a Bíblia é verdadeira. Realmente nós somos separados de Deus. Quer ver outra área, que a pressão é tremenda, que a gente não quer falar muito? Por exemplo, a questão da redefinição de família. Quando Deus criou, Ele criou um homem e uma mulher, não foi? E os dois se tornaram uma só carne. Essa é a definição de família, casal. Casamento é invenção de Deus. Mas o que aconteceu ao longo dos anos? Principalmente nos últimos anos. Então, família hoje, a definição oficial é de 2 pessoas que se amam, mesmo que sejam do mesmo sexo. E nós já estamos normalizados.
Isso não é questão de moralidade. É porque se Deus disse que família é um homem e uma mulher, a união de um homem com uma mulher, no momento que a gente relaxa e aceita que existe uma outra definição, não dá para você ficar com ou 100% ou 50-50. E com Deus não tem esse negócio de 50% de uma coisa, 50% de outra. Notaram? Aí vem a sexualidade, questão do casamento. É uma tragédia o divórcio, não é? Ninguém gostaria de ter. Mas a palavra de Deus falou assim, que Deus ajuntou o que? Não separe o homem. Aí no casamento a gente fala o quê? Até que a morte nos separe. Muita gente que não morreu e se separa. Eu não estou dando aqui, gente, nossa vida está um rolo só, não é? Todos nós. E Deus tem lugar para nós. Você concorda comigo que mais e mais, hoje em dia, para a gente estar firme no caminho, para andar do jeito que Deus, há uma pressão extraordinária para a gente não fazer? E quando a gente sobe na árvore, ó, tá vendo? Atrasado, isso aí é antiquado, essa pessoa está fora, não sabe nada. De novo, Deus entende o nosso sofrimento. E a questão da castidade, o que é castidade, gente? A gente nem sabe o que quer dizer castidade mais, né? O que é castidade? Pureza sexual, se guardar até o casamento, não é isso? Então, nem sabia que era isso, né? Já tiraram do vocabulário. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, hoje em dia, para você dizer, eu vou, agora lembre-se, se eu já estou aqui e o passado está uma confusão só, lembre-se, o moço até aqui era um ladrão, desonesto e tudo mais, a vida vai mudar. Então a mensagem para você e para mim é o seguinte, se eu até aqui era assim, a palavra de Deus fala assim, alguns de vocês eram isso, aquilo, tudo mais, eram, mas hoje, agora mudou. Então o passado não tem problema, vem com o jeito que você tiver. A palavra quer dizer que se Deus teve lugar para esse homem desonesto, tem lugar para você e para mim. Amém. Seja qual for o rolo que eu estou. Mas a questão é, eu preciso subir a uma árvore e dizer, Senhor, do jeito que está, não está bom. Não é do seu jeito. E aí ele fala o seguinte, eu pago essa conta e a gente começa de novo. Fez sentido? Então, toda a questão é parar de ser, estou disposto a dizer, não enquadrei. Preciso. Segundo passo, então. Ignorar, né, a multidão, né? Ele queria ver Jesus, mas não dava. Lógico que o pessoal não gostava dele, porque um homem dessa posição, rico e tudo mais, se fosse em qualquer outro lugar, o que faziam? Abriam um caminho para o rico passar, né? Infelizmente não é assim? Fica na frente. Aqui não. O pessoal, hoje eu vou te descontar de você, né? O pessoal fazia que não fingia que não vinha, até chegava um para cá, abraçava o outro, todo mundo para vamos fechar aqui para ele não passar. Multidões podem ajudar, mas em geral elas nos machucam muito. Vamos pegar do lado positivo e do lado negativo. Por exemplo, a multidão pode ser muito cruel. Esse negócio de que ninguém assume responsabilidade, né? Eles, né? No caso aqui, chamaram ele de pecador, não foi? Não deixaram ir e ainda disseram que era pecador. Acusam, colocam. Eu queria poder dizer que a nossa igreja, que as igrejas estão cheias de pessoas boas, honestas, amorosas, pessoas de palavra, pessoas honestas. Eu posso dizer isso? Pessoas perdoadoras, né? Que quando a pessoa faz algo, a pessoa oferece o outro lado do rosto, não é assim? Não é verdade que a nossa igreja está cheia de pessoas amarguradas, que não sabem perdoar, pessoas hipócritas que no domingo está de um jeito, na segunda está de outro, no sábado esquece, na sexta-feira, forget it. Não é assim? Então, se o Zaqueu fosse olhar para a gente, ele teria entrado no céu? Nunca. Isso não é licença para vocês, seus miseráveis. Não. Isso não é licença para a gente ser desse jeito. Não é licença. O pastor falou que a igreja... Não, isso não é licença. Mas é para dizer o seguinte, não permita, não dê esse poder a pessoas que estão amarguradas, que não perdoam, que são falsas, são hipócritas. Não dê a eles o poder de manterem você fora do céu. Não dê esse gostinho.
estava com nossos irmãos homens hoje de manhã, eu estava lá, né, até acho que eu dei um sabãozinho um pouquinho, né, com carinho, mas de pastoral, mas um sabãozinho. Não dá para a gente viver a vida cristã, CCP e amigos, botando assim, olha, na minha vida eu vou encher de horas, Deus me dá 24 horas por dia, 260 horas por semana. Eu vou botar a maioria dessas horas, 70% para o trabalho. Vou botar mais 20% para eu poder me recompor do trabalho. Tenho dormir e tudo mais. E domingo eu vou apertar aí 1h30, 2, no máximo, para o Senhor. Isso aí é religiosidade. Isso aí pode talvez acalmar a sua consciência, mas não vai levar você a lugar nenhum. O Senhor mandou a gente colocar o reino no primeiro lugar. Se isso não mudar, esqueça. Você vai viver a vida inteira cristã na mediocridade. Então, para alguém que está chegando, o Zaqueu já tinha que saber o seguinte: Jesus tinha pouquíssima paciência com os religiosos. E ele falava, vocês raça de víboras. Você pensa o quê? Que Deus não sabe a diferença? Então, ele tinha que saber o seguinte, olha, eu vou ignorar a multidão, não vou deixar que eles me mantenham fora. Mas também eu não vou cair nessas parrelas de ficar igual a eles, né? Só aí na vidinha. Se deu, deu. Qualquer coisa me tira das atividades. E, de novo, não é só domingo. Domingo, gente, é um pingo. A vida cristã é 24/7. Todo o tempo. E isso tem um preço, né? Então a questão é, não deixa que a multidão, com as suas coisas falsas, ou falta de intenção, ou de devoção, não olhem para quem? Zaqueu subiu a árvore para olhar para quem? Para Jesus. Ele só olhou para Jesus. Mas finalmente, então, subiram uma árvore, né? I don't care, como fala aí o americano, né? Pode pensar de mim o que for. Eu estou vazio, preciso dele. E a coisa não está boa. E eu quero. Eu já ouvi falar que ele gosta de gente que está com dificuldade, que a vida está torta. Então eu vou a ele. Não deixa que as outras pessoas falsas, mais ou menos, te manterem fora. Você começa. Mas terceiro, leve Jesus para casa. Há uma canção que nós cantamos mais recente. Eu contei uma que eu cantava quando era menino, né? Que fala assim, entra... Como é que é? Entra na minha casa, entra na... Ok, você já sabe. O que está errado com essa música? Quem é que está fazendo o convite? Nós. Você já notou, nas coisas mínimas a gente complica tudo? Que agora ficou bonito. Eu convidei Jesus para a minha casa, né? Tá vendo? Eu sou tão bom, né? Sou melhor que você, viu? Gente, aqui é algo extraordinário. Jesus vinha pelo caminho, ele passou, eu não sem sair muito do ponto, olha só, Jericó está a umas 27 milhas, se você olhar no mapa, tem Jerusalém aqui, está Jericó para cá, para o lado leste. Jesus vinha da Galileia para ir para Jerusalém, norte para o sul, para a sua última estada na terra. Essa é a última semana. Ele não tinha que passar em Jericó de jeito nenhum, nem precisava. Aliás, Jericó não era muito famoso. Jericó, desde a época de Josué, depois que a cidade foi destruída, lembra das muralhas caíram? Josué amaldiçoou a cidade. Lembra que ele falou? Quem reconstruir vai perder o filho primogênito, e quando colocar os portões dos muros, vai morrer o outro próximo filho. Foi um negócio trágico. Então, Jericó não era um lugar, digamos assim, na lista de visitação para o povo judeu. Então, Jesus sai do norte para o sul, Jerusalém está aqui para cá, mas ele faz assim. Por quê? Porque ele tinha uma pessoa em mente. Aliás, em Jericó ele teve dois. Quem foi o outro que ele passou lá e viu? O cego.
Mas aqui estamos falando de Zaqueu, né? Ele passa aqui por causa dele. Então vai a um lugar onde ninguém vai, só para falar. E quando ele vê Zaqueu lá na árvore, ele sabia quem ele era? E como é que nós sabemos disso? Nome. Ninguém precisou falar. Zaqueu. Fosse eu, falava assim, como é que o senhor sabe do meu nome? Porque eu já começaria a chorar aí nessa hora, né? O povo está aqui me deixando de fora, não deixa eu chegar perto, nem me chama de pecador, tudo, e o senhor fez. E aqui vem o que é o certo, né? Quem fez o convite? Jesus fez. Apocalipse 3:20, que é Jesus convidando também, fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu farei o quê? Entrarei e cearei com ele. Jesus falou assim, olha, faz um cafezinho lá que eu vou passar na sua casa. Foi isso que ele falou? Eu quero estar... A ideia é hospedar-me com você. O texto não fala quantos dias ele ficou. Mas não foi visita aquela relâmpago, né? Vem, come e vai embora. Não. Ele veio, pousou, dormiu, conversaram, trabalharam. A palavra de Deus chama isso de graça. Antes que haja zero de mudança na minha vida, Jesus já disse assim, eu já conheço você, eu já amo você, antes que ele nos amou quando nós éramos pecadores ainda. Não mudou nada na sua vida, eu amo você de graça, imerecidamente. Seja qual for a posição e estágio que você tiver na vida, não se esqueça desse detalhe. Leve Jesus para casa sabendo o seguinte, Ele que lhe convida, não sou eu, é Ele que bate a porta. Então abre, deixa Ele entrar. Lógico que a participação dele foi, uma vez que você ouviu o convite, ele foi com alegria e com pressa, né? Não deixou para amanhã, para outra semana. Lembra? Ele não ajeitou nada da vida. A restituição veio quando? Depois. Aliás, se você olhar no seu texto em casa, você vai notar que no capítulo anterior é aquela história do jovem rico, vocês lembram? Um rapaz muito bom, que chegou, ele era líder e tal, não tinha nada de desonestidade. Muito rico também. Aí Jesus falou, ele falou assim, mandamentos eu faço desde pequenininho, tal. Jesus falou, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Aí o que o rapaz fez? Foi embora, triste. Porque ele falou, não posso abrir mão das riquezas. Então ele não, o orgulho, a dignidade ficou na frente. Perdeu a oportunidade. Você notou que o Zaqueu acontece a transformação? Depois. Ele não mudou para ser aceito por Jesus. Jesus já estava na casa dele, Jesus já tinha mudado a estrutura dele, Jesus já tinha se assentado com ele, pousado com ele, ficado com ele. Aí agora ele começou a mudar. Ele começou a mudar seu itinerário, sua agenda, suas prioridades. Nós falamos de dízimo ainda há pouquinho, né? O dízimo, Deus pede que a gente dê quanto para ele de volta? 10%. Né? O Zaqueu deu para os pobres quanto? Não, aos pobres ele deu 50%. Foi? De 10 para 50. Ele foi... A ideia não é quantidade, ele dizia o seguinte, ele se desprendeu. A lei falava, quando você... Vamos supor, eu peguei emprestado com um Matoso aqui $100. Não paguei. Mais adiante, minha consciência me ataca, o Espírito Santo me fala, eu me arrependi, eu vim para ele aqui. A lei falava assim, você dá o 100 de volta e acrescenta 20. 1/5, né? Coloca 20 em cima. Eu peguei 100, devolvo 120. Perdão. A lei falava, está resolvido. O que o Zaqueu fez? Agora as 4 vezes. Para mostrar o quê? Não era para comprar a graça de Deus, porque ele já tinha a graça de Deus. É para mostrar o seguinte, meus valores mudaram. Meu valor pessoal, a minha identidade vem de Jesus. Por isso que ele falou, hoje salvação entrou nessa casa. Porque agora porque Jesus veio a esse mundo com um propósito, né? Buscar e salvar o que está sendo perdido. Todos nós fomos separados de Deus. Todo mundo. Não tem um. Romanos fala assim, capítulo 3, não há nenhum que faça o bem. Nenhum. Todo mundo pecou. Todos, né? Através de um homem, o capítulo 5 fala, entrou o pecado e a desobediência no mundo, né? Todo mundo foi infeccionado com essa natureza de querer andar longe de Deus. Mas também fala, né, mas o dom gratuito da vida eterna, Cristo Jesus, né?
Ele dá a vida. 2 Coríntios 5, 21 fala assim: Deus tomou aquele que não conhecia pecado, Jesus, e despejou todo o nosso passado, todo o nosso pecado nele. Para quê? Para que você e eu pudéssemos ter a justiça de Deus, o favor de Deus. Qual é o ponto então? Essa palavra, lembre-se, não dá para ficar em cima do muro, né? Porque se eu realmente creio isso, que Jesus é o único, não só para mim, eu vou querer falar isso para todo mundo que de alguma maneira é importante para mim, que eu respeito. Os que eu amo, esquece, não vou descansar enquanto eu não puder falar isso. Para que eles também possam encontrar a salvação. E eu preciso dizer, para mim e para os outros, precisa subir numa árvore. Que negócio é esse, subir numa árvore? Se você vai ficar pensando, a minha dignidade, meu orgulho, que vão pensar de mim, a coisa está complicada. Segundo, se você for olhar para as pessoas, crentes e não crentes, não dê a eles esse poder, porque eles vão botar você para baixo. Jesus estende o convite, está batendo na sua porta. Leva ele para casa, deixa ele entrar. Aí ele muda, e a transformação virá. Amém? Posso orar com vocês? Eu vou pedir aos nossos irmãos que vão nos ajudar a servir a Santa Ceia para virem. Nós temos um desejo imenso de te ajudar nessa caminhada, porque a caminhada da fé ela começa com uma decisão. O subir na árvore e ouvir o convite e descer rápido e dizer, eu quero. Entra na minha casa. Lá no seu lugar, no silêncio do seu coração, ore assim. Não precisa falar alto, só ouça e repita no seu coração. Senhor Deus, eu quero subir esta árvore. Eu quero que o Senhor saiba que eu estou necessitado do Senhor. Mas eu creio que Jesus veio e me conhece por nome, deu a sua vida por mim e me convida. E me convida a abrir a minha casa para Ele. Eu aceito esse convite. Transforma o meu ser. Perdoa os meus pecados. Que a salvação entre na minha casa nesse dia, nessa hora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, indique, escreva naqueles cartões de conexão, tem lugar atrás para você fazer isso. Faça isso, em nome de Jesus. Aí está uma figueira brava, um sycamore, né? Obrigado, Ricardo. Muito bom, né? Como eu falei antes, nossos irmãos estão prontos para entregar os